Livro do Êxodo, capítulo 29. Nós faremos a leitura, dos versos de 1 a 37. Êxodo 29, de 1 a 37. Diz assim então a palavra do Senhor. Êxodo 29, de 1 a 37. Isto é o que lhe farás para os consagrar, a fim de que me oficiem como sacerdotes. Toma um novilho e 2 carneiros sem defeito, e pães asmos e bolos asmos, amassados com azeite, e obreias asmas untadas com azeite, de flor de farinha os farás. E os porás num cesto, e no cesto os trarás. Trarás também o novilho e os 2 carneiros. Então farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes, e vestirás Arão da túnica, da sobrepeliz, da estola sacerdotal e do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. Por-lhe-ás a mitra na cabeça, e sobre a mitra a coroa sagrada. Então tomarás o óleo da unção e lhe o derramarás sobre a cabeça, assim o ungirás. Farás depois que se cheguem os filhos de Arão, e os vestirás de túnicas, e os cingirás com o cinto, Arão e seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás Arão e seus filhos. Farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Imolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomarás o sangue do novilho, e o porás com o teu dedo sobre os chifres do altar. O restante do sangue derramá-lo-ás à base do altar. Também tomará toda a gordura que cobre as entranhas, o redênio do fígado, os 2 rins e a gordura que está neles, e queimá-los-á sobre o altar. Mas a carne do novilho, a pele, os excrementos, queimá-lo-ás fora do arraial, é sacrifício pelo pecado. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Imolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o jogarás sobre o altar ao redor. Partirás o carneiro em seus pedaços, e lavadas as entranhas e as pernas, pô-los-ás sobre os pedaços e sobre a cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É holocausto para o Senhor, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Imolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. O restante do sangue jogarás sobre o altar ao redor. Tomarás também do sangue sobre o altar e do óleo da unção, e os aspergirás sobre Arão e suas vestes, e sobre seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes, e também seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro a gordura, a cauda gorda, a gordura que cobre as entranhas, o redênio do fígado, os 2 rins, a gordura que está neles, e a coxa direita, porque é carneiro da consagração. E também um pão de bolo, um bolo de pão azeitado, e uma obreia do cesto dos pães asmos que estão diante do Senhor.
Todas estas coisas porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e movendo-as de um lado para o outro, as oferecerás como oferta movida perante o Senhor. Depois as tomarás das suas mãos e as queimarás sobre o altar. É holocausto para o Senhor, de agradável aroma, oferta queimada ao Senhor. Tomarás o peito do carneiro da consagração, que é de Arão, e movendo de um lado para o outro, o oferecerás como oferta movida perante o Senhor. E isto será a tua porção. Consagrarás o peito da oferta movida e a coxa da porção que foi movida, a qual se tirou do carneiro da consagração, que é de Arão e de seus filhos. Isto será a obrigação perpétua dos filhos de Israel, devida a Arão e seus filhos, por ser a porção do sacerdote, oferecida da parte dos filhos de Israel, dos sacrifícios pacíficos, e a sua oferta ao Senhor. As vestes santas de Arão passarão a seus filhos depois dele, para serem ungidos nelas e consagrados nelas. 7 dias as vestirá o filho que for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. Tomarás o carneiro da consagração e cozerás a sua carne no santo lugar. Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação. E comerão das coisas com que for feita a expiação, para consagrá-los e para santificá-los. O estranho não comerá delas, porque são santas. Se sobrar alguma coisa da carne, das consagrações ou do pão, até pela manhã, queimarás o que restar. Não se comerá, porque é santo. Assim, pois, farás a Arão e seus filhos, conforme tudo o que te hei ordenado, por 7 dias os consagrarás. Também cada dia prepararás um novilho, como oferta pelo pecado, para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação por ele mediante oferta pelo pecado, e o ungirás para consagrá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar, e o consagrarás. E o altar será santíssimo. Tudo o que tocar o altar será santo. Amém, pela palavra do Senhor. Vamos orar? Ó Senhor Deus, dá-nos Tua graça para que agora, nesse santo momento, ouçamos a Tua doce voz. Também sejamos edificados, instruídos, acrescidos em nossa fé. E que haja também em nós temor, reverência e amor para com o Senhor e a Sua palavra, pois nós estamos num culto relacional com o Senhor e, portanto, é nossa parte nesse momento ouvi-lo com atenção, com apreço e com amor. Fala ao nosso coração então e nos instrui, nos edifica e fortalece a nossa fé. Também, ó Pai, dê-me Tua graça para que possa transmitir a Tua palavra com fidelidade e que as minhas fraquezas, os meus pecados não sejam impedimentos, pois o nosso desejo tão somente é glorificar o Teu nome, ouvindo a Tua doce e santa voz pela Tua palavra. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. De que modo um homem pecador pode ser ordenado ou feito um sacerdote do Deus Altíssimo? Como Deus, sendo santo, pode receber ofertas, orações, serviço oferecidos e ministrados por um homem que não é completamente santo? Essas perguntas, elas são respondidas no texto que nós acabamos de ler. E a resposta para ambas as perguntas não é outra, senão somente Deus é que pode fazer um homem não santo um sacerdote. E somente Deus pode santificar um homem não santo, para que este sirva de sacerdote na sua presença.
e lhe apresente orações, lhe apresente serviço sagrado, de modo que ele, o próprio Deus, seja honrado e seja exaltado. É como o apóstolo Paulo disse aos Romanos: por ele e para ele e dele são todas as coisas, e sem ele nada do que se fez existirá. A Escritura, então, nos mostra que o Senhor Deus foi quem ordenou que Arão e seus filhos fossem sacerdotes, representassem o povo diante dele mesmo, pudessem interceder pelo povo, tivessem a preocupação do bem-estar espiritual do povo, ainda que não fossem completamente santos, como Deus é santo. Mas o próprio Deus foi quem chamou então esses homens, Arão e seus filhos, e o próprio Deus é quem os santifica, o próprio Deus é quem os ordena, o próprio Deus é quem os capacita. E como nós veremos, tudo isso tem a ver conosco, com a nossa vida hoje, como crentes e como sacerdotes de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu vou seguir como tenho feito de costume, eu vou explicar o que aconteceu no texto, o que significa estas coisas. Depois farei então uma apresentação aos irmãos de como isso se aplica a Cristo e, por fim, de como toda essa ordenação ou consagração para o sacerdócio, como isso nos afeta, como isso se aplica à nossa vida hoje como crentes em Cristo Jesus. O rito da consagração para o sacerdócio é o que nós acabamos de ler. E nesse rito existem 3 passos. Os irmãos podem acompanhar aí na sua Bíblia, quando o Senhor disse que Arão não poderia entrar na tenda da congregação sem antes tomar banho, vestir as roupas sagradas e ser ungido com o óleo da unção. Esses 3 passos estão nos versos de 1 até o verso de número 9. Então, os 3 passos para a consagração ou ordenação do sacerdócio, ou do sacerdote, melhor dizendo, envolvia então a lavagem, o banho, que é exatamente a pureza espiritual, simbolizando a pureza espiritual. Envolvia estar vestido com as roupas sagradas, ou seja, vestido com as vestes de justiça, e finalmente então receberiam a unção, o óleo sagrado derramado sobre a cabeça de Arão, que escorria pela sua barba e que melava toda a sua túnica sagrada, apontando para o derramamento do Espírito, que seria dado no Novo Testamento. O Salmo 133, quando fala de união do povo de Deus, usa exatamente esse momento, o momento da unção, porque de fato 12 tribos, mas havia apenas um único sumo sacerdote. 12 tribos, milhares de pessoas, mas apenas um único intercessor, simbolizado exatamente pela unção, o óleo derramado sobre a cabeça de Arão. Após esses 3 passos, havia também 3 sacrifícios, e o texto descreve que os animais eram novos, o novilho e não um touro, e os carneiros, apontando para o vigor de suas vidas que deveriam ser oferecidos ao Senhor. Um novilho como oferta pelo pecado, um carneiro como oferta queimada ao Senhor e o outro carneiro que seria o carneiro da consagração. Vamos um por um para que os irmãos compreendam o que foi ensinado aqui. Em primeiro lugar, nós temos o novilho como oferta pelo pecado. Isso ensina que Arão não podia se aproximar de Deus até que o seu pecado fosse expiado, fosse pago. Essa é a primeira coisa. O pecado tem que ser pago. Do mesmo jeito que ele não poderia entrar na igreja sem primeiro ser lavado, implicando pureza espiritual.
Então, o novilho está para o banho, ou para o que nós conhecemos, modernamente como a linguagem do Novo Testamento, que é o batismo. Então, o novilho seria a sua oferta pelo pecado. Ele precisava ser perdoado, o seu pecado precisava ser pago. Esse é o primeiro sacrifício. O primeiro sacrifício. E diga-se de passagem, irmãos, que essa é a primeira vez em toda a Bíblia que é usada a expressão oferta pelo pecado. Essa é a primeira vez. Notem que Arão não poderia se apresentar diante de Deus com suas próprias forças ou sua própria justiça, como nenhum pecador. Ele precisava que o próprio Deus lhe provesse o meio para a sua santificação, para o pagamento do seu pecado. Então o Senhor Deus está exatamente ensinando que nenhum pecador pode se achegar a Ele sem ter o seu pecado expiado. E ao mesmo tempo o Senhor Deus está ensinando que Ele mesmo é quem provê a oferta que expia o pecado do seu povo. O novilho então deveria ser imolado, ou seja, degolado, o seu sangue deveria ser recolhido numa vasilha, e Moisés entraria na igreja com o sangue daquele novilho, e com os seus dedos ele molharia os 4 chifres nos 4 cantos do altar, implicando exatamente que o Senhor Deus estava aceitando aquela oferta, o pagamento do pecado. Logo em seguida, então, todo o restante do novilho é tirado da frente da igreja, da tenda da congregação, e ele é levado para fora do arraial. Então, deveria ter algum limite para que o povo estivesse acampado, com as suas barracas e a igreja no centro. Haveria certamente algum limite demarcando, e o novilho então foi levado para fora do arraial para ser completamente queimado, para ser completamente consumido pelo fogo. Isso implica o inferno, que é a rejeição absoluta da parte de Deus para com aquele que tem pecado. Nós veremos como Cristo sofreu isso por nós na cruz do Calvário. Mas antes de tudo isso acontecer, havia uma ordem que era para que Arão e seus filhos impusessem as mãos sobre a cabeça do novilho, na frente da porta da tenda da congregação. E isso significava uma identificação entre o ofertante e a oferta, ou seja, era um símbolo de transferência. Havia uma transferência de culpa e de pecado. Os pecados de Arão e de seus filhos, a culpa de seus pecados agora estavam sobre o novilho, e o vigor da vida do novilho era transferido para Arão e seus filhos. Então havia essa doce troca, essa troca aonde um substituiria o outro, aonde um receberia vida ou permaneceria com vida, e o outro receberia castigo e punição eterna. Arão viu estas coisas. Ele viu um animal puro e sem pecado ser consumido pelas chamas daquela fogueira, daquela fogueira infernal, enquanto ele, que era o culpado, o pecador, era mantido vivo, era mantido em completo bem-estar físico e espiritual. Então, Arão viu essa substituição do justo pelo injusto, do puro pelo impuro, daquele que estava no auge da sua vida, dando a sua vida por aquele que cometeu pecado e que deveria morrer. O animal, então, foi sacrificado, sendo punido pelo Senhor Deus, a fim de que o homem não fosse punido. E, portanto, ele permanecia não apenas com vida, mas ele estava livre do seu pecado. Certamente, essa é uma verdade evangélica, preciosíssima no livro do Êxodo, não é? Que aconteceu ali
quando o Senhor Deus estava ensinando de que modo Ele haveria de remir, de que modo Ele haveria de salvar, de que modo Ele haveria de poupar a nossa vida eternamente. Era exatamente daquele modo, fazendo com que o seu Filho se tornasse pecado e sofresse a penalidade eterna do pecado em si próprio, para que nós recebêssemos vida e vida em abundância. O segundo sacrifício, então, era o sacrifício da oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Então, tenta juntar as peças. Eles estavam lavados, o que implicava pureza espiritual, vestido das vestes sagradas, ou seja, vestidos com as roupas da justiça, ungidos com o óleo que apontava para o Espírito Santo. Esses eram os atos. Em seguida vem os sacrifícios, a oferta pelo pecado, que torna o homem puro espiritualmente. Vem então agora o sacrifício, a oferta queimada ao Senhor, ou seja, aquilo que faz com que o homem seja vestido de justiça. É como se trouxéssemos para Cristo, seria a sua obediência, aquilo que agrada a Deus, é a sua vida de amor ao seu Pai. O Apocalipse, por exemplo, no livro do Apocalipse, ele descreve os crentes vestidos com vestes de justiça. O sangue de Cristo veste os crentes. Esse sacrifício apontava para essa justiça, a qual Arão foi vestido, tanto pelas roupas, como agora pelo animal, que de fato é uma oferta que agrada ao Senhor. Então, nesse segundo sacrifício, havia os 2 primeiros passos. O animal era trazido à porta da tenda da congregação, havia a imposição das mãos, em sinal de identificação entre o ofertante e a oferta. O animal então era imolado, degolado, o seu sangue era recolhido numa vasilha, mas agora não mais colocado nas pontas dos chifres do altar, mas agora esse sangue mancharia o altar. É porque a gente confunde altar com isso aqui, né? Mas isso aqui é só uma elevação. O sangue mancharia aquele altar, o altar estava em brasas. O sangue seria derramado em redor, por cima de todo o altar. Todo o altar estava agora marcado pelo sangue da oferta que é agradável, da oferta que alegra o Senhor, daquilo que de fato Deus requer do seu povo. É o sangue que cobria o altar, que impedia o altar de reclamar a vida do adorador. Então, esse sangue agora testifica que o adorador também está vestido de santidade, assim como o altar estava vestido do sangue da oferta. Em seguida, o animal então era esquartejado, havia certamente uma indicação de quais partes deveriam ser cortadas, e tudo aquilo era oferecido ao Senhor. E a Escritura diz então que isso agradava ao Senhor, era oferta de aroma agradável ao Senhor. Toda a carne, toda a gordura daquele carneiro, agora queimado, e tudo isso então agradava ao Senhor, era holocausto de aroma agradável ao Senhor, é o que diz o verso 18. Poderíamos dizer que é aqui que começa o culto para Arão e para os seus filhos. O terceiro sacrifício então era o sacrifício da consagração. E permita-me fazer dar apenas uma informação. Se você ler esse capítulo cuidadosamente, você vai perceber que pelo menos entre 7 e 10 vezes a palavra consagrar, santificar, ela é usada. Mas ela é a mesma palavra no hebraico, santificar ou consagrar aqui. Contudo, em 2 ocasiões. No verso de número 9, quando fala que os filhos de Arão teriam o sacerdócio por estatuto perpétuo e consagrarás Arão e seus filhos, no verso de número 9, a palavra para consagrar aqui é a palavra encher as mãos, que implicava alguém santo que tinha o que oferecer. Por isso na sua Bíblia está aí consagrar, não está errado.
mas ela também significa encher as mãos. Então o que Deus estava dizendo é que todo aquele rito era para encher as mãos de Arão e seus filhos, para que eles tivessem com que ofertar e servir ao Senhor. E no verso 22, quando trata do carneiro da consagração, é a mesma palavra usada, é o carneiro que enche as mãos do sacerdote. Porque este sacrifício é diferente dos outros dois sacrifícios. Ele é o único sacrifício que é feito pelo próprio ofertante. Os outros dois sacrifícios são feitos pelo Senhor para expiar o pecado. E ao mesmo tempo também é feito pelo Senhor, oferta de aroma agradável, para vestir o adorador de justiça, para que ele seja agradável diante do Senhor. Agora então, depois de estar purificado do seu pecado, depois de estar vestido de santidade, então ele recebe algo para ele mesmo dar ao Senhor. E é exatamente esse o sacrifício que envolve esse dar ao Senhor, que é o carneiro da consagração, é o carneiro que enche as mãos de Arão e dos seus filhos. Esse carneiro é o carneiro que simboliza, entenda que os passos estão exatamente iguais para os sacrifícios: a lavagem, o novilho, as vestes, o carneiro como oferta queimada ao Senhor, a unção, o carneiro da consagração. Nesse sacrifício, então, seguia alguns passos, a da imposição das mãos sobre a oferta, havendo uma identificação entre o ofertante e a sua oferta. Agora o carneiro é imolado e o seu sangue é tomado. O sangue é derramado também sobre o altar, manchando o altar, mas um pouco do sangue precisa ficar sobre o altar, porque esse sangue será trazido do altar. Ele foi santificado, então ele será trazido do altar, será então misturado com o óleo da unção, e Arão será ungido agora novamente. Haverá então uma marca de sangue na sua orelha direita, no seu polegar direito, da mão direita, e no polegar direito do pé direito. E em seguida haveria um salpicar, não é? Para um bom presbiteriano, essa é uma das bases, porque a gente não mergulha ninguém, mas só salpica água nas pessoas. Porque se fosse assim, Deus tinha que derramar o sangue todo na pessoa, né? Então, o sangue que saiu do altar, que foi tomado do altar, com o óleo da unção, então agora ele é aspergido, ele é salpicado sobre a roupa do sacerdote. Sobre a roupa do sacerdote. Depois de tudo isso feito, então eram retirados desse carneiro a coxa direita, o peito, eram tomados dos pães sagrados, um pão, uma obreia, que era um outro pão, mas com formato diferente do normal, daqueles que eram usados perante o Senhor. Eram postos nas mãos de Arão e dos seus filhos, eles mexiam de um lado para o outro, em significado de que eles haviam recebido do povo e que agora eles davam a Deus. Isso era então a oferta queimada, né? Oferta movida e queimada perante o Senhor, significando exatamente um dever que Arão teria de fazer, que era de apresentar diante de Deus as ofertas que o povo trazia, e ao mesmo tempo um dever do próprio povo de manter o sacerdote para que ele tivesse com que oferecer ao Senhor as suas ofertas. O final do texto, os irmãos já viram, o restante desse carneiro da consagração, ele é cozido e eles têm que comer esse carneiro com os pães do cesto, né, os pães sagrados, dentro da igreja, mostrando então tanto a santificação daquilo que era oferecido ao Senhor, como sua própria santificação, e tudo isso apontava para a dependência do Senhor Deus no exercício
do sacerdócio. Notem, irmãos, que havia sangue em todos os lugares do culto. Sangue sobre os chifres do altar, sobre o altar, sangue sobre o sacerdote, sangue sobre as vestes do sacerdote. Por isso, o autor aos Hebreus, no capítulo 9, no verso 22, diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Havia então sangue em todo lugar, e tudo isso deveria ser realizado por 7 dias ininterruptos. E assim o altar era santificado, Arão e seus filhos eram santificados e ordenados ao ofício do sagrado sacerdócio perante o Senhor Deus, o Deus de Israel. Deu para entender? Fica claro? Tenta imaginar a cena. Em segundo lugar, eu quero tratar com os irmãos como isso apontava para Cristo. Nós já vimos que tudo no tabernáculo apontava para Cristo. E a ordenação ao sacerdócio não seria diferente. Tudo apontava para Cristo. E tudo isso apontava para Cristo de 2 formas. Em primeiro lugar, Cristo é o verdadeiro ungido de Deus. Por isso a Bíblia o chama de o Messias. Messias é o termo para o ungido. Ele é, de fato, o ungido do Senhor. Ele é aquele que tem, de fato, o sacerdócio. Ele é o sumo e perfeito sacerdote de Deus. É por isso que nós não temos mais sacerdotes. Nós temos pessoas que Deus consagrou para o ministério da palavra e dos sacramentos. Mas nós não temos mais um sacerdote, um intercessor por nós diante de Deus que está no céu. Um homem, como havia no passado. Mas sim, temos o perfeito sacerdote, Cristo, homem verdadeiro, Deus verdadeiro, que está à destra do Pai e que de lá intercede perfeitamente e poderosamente por nós. Nós temos um sacerdote que é Cristo, e somente Ele é sacerdote perfeito sobre nossas vidas. O texto de Mateus, capítulo 3, os versos de 13 a 17, esse texto nos mostra como se deu a ordenação ou a consagração, a unção de Cristo como o perfeito e sumo sacerdote. A Bíblia nos diz que Jesus foi para João para ser batizado. E um detalhe, o batismo do Novo Testamento não é o batismo de João, não confundam. O batismo de João é o batismo do Velho Testamento, é a lavagem do sacerdote na tenda da congregação, que João tirou da tenda da congregação e levou para todo lugar onde houvesse água e um arrependido. O nosso batismo não é o de João Batista. É um equívoco, tá? Pensar assim, João é o último profeta do Velho Testamento. Seu batismo é esse que Arão e seus filhos tiveram que passar, a lavagem, junto à tenda da congregação. Cristo não tinha pecados. Mas por que ele foi batizado? E por que ele quis ser batizado? Para que fosse ordenado publicamente como o sacerdote de Deus. É por isso que Mateus nos diz, no verso 13, que quando João disse para Jesus, eu não posso te batizar porque você é maior do que eu, Jesus disse, cumpra-se a lei, cumpra-se a justiça. Por isso João admitiu Cristo ao batismo que ele realizava. E a Escritura diz que quando Cristo saiu das águas, o que não quer dizer que ele mergulhou, mas isso é outro assunto, ele só no sentido de interromper aquilo que era feito da lavagem em si. Então, a Escritura então diz que dos céus uma voz bradou:
houve alguma coisa no céu, de forma física, que ele se abriu, e o Espírito desceu sobre Cristo de forma visível, que ninguém sabia como era aquilo, mas aparentava ser numa forma de pomba. Isso foi a sua ordenação, a sua consagração pública como o perfeito e supremo sacerdote, o único e verdadeiro sacerdote de Deus. Deus disse: este é aquele que me alegra, é o meu filho em quem me comprazo. Ele não precisava de ofertas queimadas, ele não precisava de sacrifícios pelo pecado, ele tem agora a declaração audível do seu Pai, dizendo de seu trono: ele é aquele que me agrada. Alguns anos depois, quando o apóstolo Pedro foi pregar o evangelho a Cornélio, então Pedro disse: Jesus é o sacerdote, ele tem o Espírito, e pelo Espírito ele opera o poder para curar, para salvar, para expelir demônios. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Atos 10, verso de número 38. Então, a ordenação do sacerdote Arão e seus filhos era um lembrete, um apontamento para aquele que viria. Ele é o perfeito sacerdote, não necessitando de ofertas nem de lavagem, porque ele era santo e puro e podia adentrar à destra do Pai continuamente, sem ter nenhum tipo de constrangimento, porque não havia pecado. Em segundo lugar, a ordenação do sacerdote apontava para Cristo como o sacrifício que seria feito na cruz do Calvário. Jesus é tanto o sacerdote como a própria oferta que é oferecida a Deus. Ele foi a oferta pelo nosso pecado. O apóstolo Paulo diz isso em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, quando ele disse: ele se fez pecado em nosso lugar. Cristo foi morto fora da cidade de Jerusalém, assim como o novilho era queimado fora do arraial, assim também ele foi crucificado, porque ele era como que o pecado encarnado. Ele foi oferecido fora dos limites da cidade santa, não é? Cumprindo exatamente todo o rito sacrificial para o pagamento, expiação do nosso pecado, para a declaração de nossa pureza espiritual, para o pronunciamento de nossa justiça por parte de Deus. Hebreus capítulo 13, os versos 11 e 12 falam sobre isso, de que ele sofreu a nossa ignomínia, ele sofreu a nossa morte, para que nós tivéssemos a sua vida. Por isso, ele foi crucificado fora da cidade, assim como o novilho fora queimado fora do arraial. Ele sofreu o nosso inferno, para que nós experimentássemos do seu céu. Ele também é o cordeiro que é oferta queimada ao Senhor. É nele que o nosso culto é aceito, porque ele nos veste de justiça. É nele que as nossas orações são ouvidas pelo Pai. É nele que o nosso louvor, seja ele bom ou ruim, mas ele é recebido por causa dele, porque ele é quem santifica todas as nossas ações. Ele é quem nos veste de santidade. E é por isso que o autor aos Hebreus, no capítulo de número 4, diz: vá a Deus, vá ao trono de Deus, não tenha medo de Deus se você está em Cristo, porque você pode adentrar à presença do Sumo Santo, porque você está vestido com as roupas santas do sumo sacerdote Jesus Cristo. Então, vá aos céus, vá a Deus, não tenha medo de se apresentar diante do Senhor. Você está pronto para isso, por causa de Cristo que habita em você. Ele é aquele que enche as nossas mãos, e eu vou tratar disso mais adiante, mas ele é aquele que adestra, que enche as nossas mãos.
É por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele mesmo diz: Ele foi quem deu dons e talentos. Ele é quem supre a sua igreja com tudo o que é necessário para a edificação dela e para a glória e o louvor de nosso Pai. Cristo, então, é a oferta preciosa e perfeita pelo pecado, para a nossa pureza espiritual e expiação, para a justiça. Ele nos veste de justiça e Ele é quem coloca nas nossas mãos aquilo que agrada ao Pai, para que o ofereçamos, para que o louvemos, para que em santidade nos apresentemos diante dEle. Não há, pois, outro sacerdote senão Cristo sobre a casa e sobre o povo de Deus. E é por isso que nós somos impedidos de tornar qualquer outro homem sacerdote sobre nós, no aspecto sacerdotal, porque isso é um pecado. Somente Cristo é sacerdote perfeito sobre a casa de Deus. Em terceiro lugar, o que tudo isso diz respeito à nossa vida, não é? Ou como viveremos agora que conhecemos sobre esta ordenação e sobre Cristo como nosso perfeito sacerdote. Como viveremos? Viveremos como sacerdotes em Cristo Jesus. Isso é o que a palavra nos diz. Nós precisamos entender que sem a expiação do nosso pecado, nós não podemos nos aproximar de Deus. Então, se você está na igreja, pode ser membro dela ou não, mas você não tem Cristo como seu Senhor e Salvador, se você ainda se acha bom e pelas suas obras você quer ir a Deus, eu preciso te advertir, não faça isso, porque você vai morrer imediatamente. Deus vai fulminar você. Você não tem santidade, você não tem pureza espiritual. O seu pecado te macula e macula tudo o que você faz. Portanto, a primeira coisa que você deve lembrar, se você é crente, é que você já foi purificado pelo sangue de Cristo derramado na cruz. E se você não é crente, arrependa-se em lágrimas e joelhos dobrados, procure o Senhor, não dê descanso à sua alma, mas arrependa-se e confesse Cristo como seu Salvador, porque a sua alma corre grande perigo, tanto nesta terra, como eternamente na vida por vir. Então arrependa-se. Aqueles que já foram purificados pelo sangue de Cristo, essa purificação, irmãos, ela foi simbolizada pelo batismo. O batismo simboliza a purificação operada pelo Espírito Santo no coração dos crentes. Paulo disse isso escrevendo a Tito, capítulo 3, verso de número 5. Eu vou ler esse texto, porque eu quero que os irmãos compreendam essa verdade. Tito, capítulo 3, verso de número 5, a Escritura diz assim, né? Falando da salvação e do nosso relacionamento com Deus, ele diz: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Se você é crente em Cristo, você já foi declarado puro por Deus. Pelo amor de Deus, creia nesta verdade. Acorde e descanse nesta verdade. Não existe essa pureza espiritual que nós podemos produzir em nós mesmos por obras. Não existe. Não vá ao Monte das Oliveiras achando que você vai se tornar puro. Você já foi purificado em Cristo, o sangue já foi vertido na cruz. Não crucifique novamente o Senhor. Não confunda a declaração de que você é justo em Cristo Jesus com o seu dever de santificar-se, de lutar contra o seu pecado, de dar não à sua vontade pecaminosa. Todo aquele que está em Cristo foi declarado justo diante de Deus. E como disse Paulo em Romanos capítulo 5, ele está em paz. Ele não vai ter paz, ele está em paz. Não há conflito. Deus não quer mais a morte deste homem ou desta mulher, porque ele deixou de ser um pecador e passou a ser um santo em Jesus Cristo.
Lembre-se disso, porque isso vai ser necessário no fim do sermão. Se você é um crente, você foi declarado um santo em Jesus Cristo. Então, quer dizer que ser santo não depende da minha obra? Não. Um santo depende somente da obra de Cristo. Foi assim que Deus consolou as mulheres em Corinto, capítulo 7. Ele disse: se você é crente, então os seus filhos são santificados. Não por você, mas pelo Cristo que você crê e pela operação do Espírito que habita em você. Se você é crente, você já foi perdoado do seu pecado. Lembre-se disso. Se você também é crente, você já foi vestido de justiça. Paulo disse isso aos Gálatas, no capítulo 3, verso 27. Nós temos uma identificação com Cristo. Cristo morreu por nós, Ele sabia por quem Ele estava morrendo. Ele não ficou enganado, ou Ele não foi enganado, Ele não achou que você era melhor do que o que você é. Não, Ele sabia quem você era. Havia uma identificação entre a oferta e o ofertante, entre o sacerdote e a sua oferta. E é por isso que a Escritura não cansa de declarar que todo aquele que está em Cristo, de Cristo foi vestido. Vestes de justiça estão sobre os corpos dos crentes. Vestes de justiça. Nós também já fomos ungidos por Cristo. Ele nos ungiu com o seu Espírito, fazendo-o habitar em nós, capacitando-nos a servir o Senhor, a adorar o Senhor, a amar o Senhor. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 20, ele mesmo diz: sabe qual é a diferença entre alguém que está na igreja e não é crente, e alguém que está na igreja e é crente? Qual? O Espírito Santo. O Espírito habita naqueles que são de Cristo, mas aqueles que são hipócritas, mentirosos ou falsos profetas, estes não têm o Espírito. Em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 21 e 22, o apóstolo Paulo disse que o Espírito nos consagrou, nós fomos ungidos pelo Espírito Santo, para um serviço santo de adoração ao Senhor. Então entenda, todo crente é ungido, porque todo crente tem o Espírito. Você não precisa ir lá para Marte, para pegar o Evangelho para alguém, para você ter alguma importância para Deus. Acorde, isso é coisa dos homens. Você foi ungido por Cristo, quando Ele fez o seu Espírito habitar em você. Ah, pastor, mas eu não faço nada diante dos homens. Você foi ungido para não fazer nada diante dos homens. Não confunda a presença do Espírito prometida na ordenação do sacerdote, da qual você possui, com algum tipo de trabalho ou execução de algum dom ou talento que Deus te deu. São coisas diferentes. Você foi ungido para ser um sacerdote em Cristo Jesus. E essa é uma doutrina belíssima, mas que tem sido jogada na lama pelos crentes. A doutrina do sacerdócio de todos os crentes, que foi resgatada na Reforma Protestante por Lutero. Antes da Reforma, a igreja era composta por dois tipos de membros. O clero, que eram os membros da igreja, até hoje ainda são, é só você pesquisar no Estatuto da Igreja Católica e nos seus documentos, quem são os membros da Igreja Católica Romana? O clero. E os leigos? Não são membros, pode ir lá, se tiver mudado me corrijam. Lutero disse, não existe isso, a Escritura declara que todos os crentes são sacerdotes de Deus. Há uma promessa em Êxodo, capítulo 19, verso 6, quando Deus disse, eu vos farei uma nação de sacerdotes, de adoradores, de pessoas que me amam. O apóstolo Pedro, em 1 de Pedro 2,9, disse, vocês são uma comunidade de sacerdotes.
O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, verso 6, ele disse: vocês são de Cristo e é para Ele que vocês têm que viver. Escrevendo o Apocalipse, o apóstolo João, no verso 20, capítulo 6, verso 20, ele disse: os crentes são sacerdotes. A doutrina do sacerdócio dos crentes é uma dádiva. No passado, os crentes eram impedidos de ler a Bíblia. Eles eram proibidos de ler a Escritura. Até suas orações também precisavam da mediação de um homem carnal como eles. Se quisessem algum tipo de bênção, deveriam suplicar ao padre ou ao papa, para que dos tesouros da igreja, das obras dos santos, fosse tirado uma migalha e dado a eles. Isso era uma mentira, porque a Escritura diz que os santos não são os que fazem, os santos são os que creem no Senhor. Todos nós somos santos em Jesus Cristo, todos. E tudo o que se faz em Cristo e para Cristo e por Cristo, no poder do Espírito, é uma obra que pertence a Deus. É uma joia de valor inestimável. De valor inestimável. Você é um sacerdote em Cristo Jesus. Deus te deu em Cristo o poder de ler a palavra dEle, de orar a Ele, unicamente na mediação de Jesus Cristo, com o auxílio e o poder do Espírito. Você é um sacerdote que foi consagrado, ungido pela presença do Espírito, vestido com vestes do sangue do próprio Cristo, vestes de justiça. Seu pecado foi expiado, a pureza espiritual em você por causa do sangue de Cristo. Como viveremos? Como sacerdotes do Deus vivo, dedicando e consagrando toda a nossa vida e o nosso ser a Ele e somente a Ele, para a sua glória e para o seu louvor continuamente. Continuamente. Isso é uma dádiva preciosa, profunda. Os irmãos não têm noção do que os crentes já passaram ao longo da história da igreja, de não poder sequer se apresentar diante de Deus em Cristo, porque precisavam do intermédio de um homem declarado mais santo do que ele. Almas que agonizavam, sem nenhum consolo, porque a própria igreja no passado lhes negava, da parte do Espírito, o conforto que Cristo havia conquistado para eles. Como viveremos? Como sacerdotes, sacerdotes de Cristo, como sacerdotes que amam o Senhor. A doutrina do sacerdócio, como eu disse, ela foi completamente maculada. Os Quakers, que é um grupo, eu não sei se ainda existe, talvez exista, presente na Inglaterra, século 17 e 18, eles, um bando de hereges, eles se aproveitaram dessa bênção bíblica para se declararem, emancipados, como se um dia Deus tivesse aprisionado alguém. Então eles pregavam que não precisavam viver em comunidade, ou seja, ter igreja como assim, porque se você é um sacerdote, você é pastor de si mesmo. Você pode ministrar a ceia a você mesmo, você pode batizar-se a si próprio. Uma perversão da doutrina bíblica. No presente, isso também foi repetido com os desigrejados, não é? Esse modelo que julga que pode adorar a Deus contrariando mandamentos divinos. Mas no fundo, o que eles querem é simplesmente viver o que eles querem, contrariando ao Senhor. A doutrina do sacerdócio universal precisa ser entendida por nós. Essa doutrina é belíssima.
porque ela nos mostra o privilégio que temos em Cristo de servir o Senhor e o dever que temos também em Cristo de servir o Senhor. A doutrina do sacerdócio universal não aboliu os ofícios. Paulo mesmo declara aos Efésios: Deus vocacionou pastores, mestres, apóstolos, Deus deu dons de governo. A doutrina do sacerdócio universal não significa que cada crente é o juiz supremo de si próprio em matéria de fé. Pelo contrário, o que essa doutrina significa é que você tem a liberdade de ler a palavra, de orar, de suplicar ao Espírito que lhe dê entendimento. Sim, de julgar pela palavra e pelas doutrinas estabelecidas ao longo da história da igreja, o ensino do seu pastor, para ver se ele está sendo fiel ou é um herege. Mas você não é o juiz último e supremo da sua própria vida. O juiz último e supremo da vida de cada crente é a palavra, é o Espírito que fala pela palavra. A doutrina do sacerdócio universal também não ensina que agora que você é sacerdote, você pode ministrar a você mesmo. Isso não é verdade. Isso é um arrogo, é um roubo daquilo que Deus sempre estabeleceu na sua igreja. Pastores para cuidar das ovelhas. É verdade que tem pastores que devoram o rebanho, mas isso não é culpa de Deus, é culpa do pastor que não presta. Mas não se toma um exemplo ruim para se estabelecer algo que Deus nunca estabeleceu. Por fim, a doutrina do sacerdócio dos crentes deve ser uma marca nesta igreja, na nossa vida. Tem um irmão que precisa de oração e é por isso que nós oramos uns pelos outros, porque nós temos o dever de suplicar a Deus em Cristo uns pelos outros. Somos irmãos. Assim como o sacerdote tinha o dever de interceder pelo povo, assim nós também temos o dever de interceder uns pelos outros. Temos o dever de zelar pela nossa própria alma, de ler a palavra, de cultuar ao Senhor, de conhecer as profundezas da Escritura. Temos o dever de nos aconselhar, como Paulo disse aos Colossenses, de nos encorajar, a fim de que a nossa jornada nesta terra seja cada vez mais atenuada e a fim de que o nome do Senhor seja cada vez mais exaltado. Como viveremos? Como sacerdotes de Cristo Jesus. Como sacerdotes. Sejamos homens ou mulheres, somos sacerdotes. Então não despreze a bênção que você tem. Porque no Antigo Testamento só um homem entrava na igreja. Então não negligencie o culto, não negligencie a oração, não negligencie a leitura da Escritura, não negligencie os sacramentos, não negligencie uma vida de piedade, de luta contra o seu pecado. Você é puro, não há comunhão entre você e o pecado, então lute contra ele. Viva de uma forma santa, porque como havia escrito, a inscrição na coroa do sacerdote, também deve haver no nosso coração santidade ao Senhor e ao Senhor.